Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 27 de setembro de 2022. E ontem o pessoal do DFIR Report detalhou uma intrusão ocorrida em maio, na qual o malware Bumblebee foi usado como vetor para o acesso inicial ao ambiente da vítima. O Bumblebee é uma ameaça recentemente identificada, cujo primeiro documento sobre ela foi publicado em março desse ano. No entanto, o malware tem sido envolvido em diversos tipos de ataques, sendo usado para alavancar outras ameaças. Segundo o relatório de ontem, o ataque se iniciou por meio de um arquivo no formato ISO, cujo conteúdo é formado por um arquivo LNK somado ao payload do Bumblebee na forma de uma DLL oculta. Após ativar o ISO, a vítima executou o arquivo LNK que iniciou o Bumblebee no sistema. Cerca de 15 minutos após a execução inicial do Bumblebee, diversos processos foram iniciados com o objetivo de injetar o Meterpreter em cada um deles. Em seguida, os adversários realizaram um reconhecimento do ambiente para se espalhar pela rede, mapeando estações de trabalho, controladores de domínio, dentre outros dispositivos. 6 horas após a execução inicial do malware, foi ativado um beacon do Cobalt Strike para estabelecer comunicação com o servidor de comando e controle do atacante. A partir desse acesso, os adversários executaram remotamente o proc dump com o intuito de coletar credenciais de outras estações de trabalho. Por fim, os adversários se movimentaram lateralmente via Remote Desktop Protocol, chegando a um servidor específico em que instalaram o software de acesso remoto Ndesk, visando extrair documentos sigilosos. Além disso, foram conduzidas outras atividades de reconhecimento do ambiente, usando o software AD Find no intuito de identificar e tomar o controle de servidores de backup e de e-mail. O relatório informa que os adversários foram identificados e removidos do ambiente antes que pudessem continuar o ataque, que, segundo os pesquisadores, está provavelmente relacionado ao uso de alguma família de ransomware. E especialistas da SentinelOne publicaram um relatório ontem sobre uma nova campanha do grupo Lazarus, o braço de hacking do governo norte-coreano. Assim como em outras campanhas, os adversários estão enganando as vítimas por meio de ofertas de emprego para infectar seus computadores. Dessa vez, o alvo são sistemas macOS. Embora não tenha ficado claro aos pesquisadores qual seria o vetor do ataque, foi observado que a ameaça é distribuída por meio de arquivos no formato PDF, os quais contém a descrição de vagas na empresa de criptoativos Crypto.com. Uma possibilidade é de que esses arquivos estejam sendo enviados às vítimas pelo LinkedIn. Vale lembrar que o Lazarus já usou mensagens diretas no LinkedIn como vetor de ataque em outras campanhas. O primeiro estágio do ataque é um binário responsável por criar persistência e limpar dados do terminal do macOS. Já o segundo estágio faz a extração e execução de um terceiro binário que busca um payload no servidor de comando e controle dos adversários. A SentinelOne não pôde detalhar esse último payload do ataque, pois o servidor de comando e controle esteve indisponível no momento da análise, o que, claro, não tira o mérito do estudo. E uma pesquisa da Kaspersky, publicada nesta segunda-feira, demonstrou como adversários estão usando a ameaça NullMixer para distribuir malware. Segundo os pesquisadores, o NullMixer é distribuído como uma ferramenta para burlar mecanismos de licenciamento de software, algo que muitas pessoas procuram quando querem piratear programas. O malware é mantido em websites falsos preparados para aparecer dentre os primeiros resultados de mecanismos de busca. Uma vez baixado e executado, o NullMixer faz o download de diversas ameaças no dispositivo infectado. Dentre os malwares baixados estão o Smoke Loader, o Redline Stealer, o Code Stealer, dentre outros. A Kaspersky afirma que só nesse ano foram detectadas mais de 45 mil vítimas dessa ameaça, localizadas aqui no Brasil, na Rússia, na Índia, Itália, Alemanha, França, Egito, Turquia e Estados Unidos. E um relatório da Anti-Phishing Working Group dessa segunda-feira revelou um intenso aumento nos ataques de phishing, que, segundo sua telemetria, atingiu um pouco mais de 1 milhão de ataques no segundo trimestre desse ano. Segundo a entidade, o número de ataques quadruplicou desde o início de 2020, quando o valor ainda se mantinha entre 68 mil e 94 mil ataques por mês. Outros destaques do relatório são um pico de 47% em relação ao primeiro trimestre nas ameaças
ameaças que afetam mídias sociais, o aumento nas campanhas de fraude que visam dispositivos móveis e um crescimento nos ataques de ransomware que afetam as indústrias de saúde e de transporte. E tem repercutido na imprensa especializada uma descoberta recente da empresa Duskrise, que observou uma nova campanha do APT28, a qual se baseou em uma nova técnica de execução de código que usa o movimento do mouse em arquivos do PowerPoint para acionar um script malicioso. Segundo os pesquisadores, nenhuma macro é necessária para que o código malicioso seja executado e baixe o payload para dar continuidade à infecção. Os adversários estão adotando a nova técnica para distribuir o malware Graffiti usando um arquivo PPT disfarçado de uma apresentação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O gatilho do ataque é um hyperlink contido no arquivo PPT que executa um script PowerShell malicioso usando o utilitário Sync AppV Publishing Server. O script é responsável por baixar um arquivo disfarçado de imagem no formato JPEG a partir de uma conta no Microsoft OneDrive. O JPEG é, na verdade, um arquivo DLL que carrega o malware Graffiti em memória. O malware abusa da API do Microsoft Graph para se comunicar com o servidor de comando e controle e aguardar por comandos dos adversários. E para encerrar, o Ministério da Defesa da Ucrânia postou um breve alerta ontem afirmando que uma nova onda de ataques cibernéticos em massa com origem na Rússia está prestes a acontecer. Os ataques não seriam somente contra instalações de infraestrutura crítica de empresas ucranianas, mas também de organizações semelhantes em países aliados da Ucrânia, tais como a Polônia e os países bálticos, ou seja, a Estônia, Letônia e Lituânia. Todos esses países com assento na OTAN. Segundo a entidade, o objetivo dessa ofensiva seria o de atordoar essas organizações, de modo que elas percam a capacidade de organizar uma resposta a ataques cinéticos com mísseis e também retardar as ações ofensivas das forças de defesa da Ucrânia. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.